Beleza, tá gravando. Muito boa noite, galera do clube! Uhul! Hoje é uma iniciativa linda, maravilhosa, do nosso colega Thiago Roque. Palmas para ele. O Thiago teve uma ideia muito legal. Ele falou: Bê, vamos fazer algo para as mulheres, para a gente ouvir as histórias de realização que elas têm. Vamos ouvir a história delas com a iniciativa de montar negócios ou projetos, ou sair de um estado e ir para outro, ou como o clube está ajudando ou não está ajudando. Enfim, vamos conversar sobre o que elas e ver o que essas mulheres têm a dizer. Eu achei a ideia muito legal. E aí eu convidei o Roque, eu mandei uma mensagem para ele hoje à tarde. Eu falei: Roque, é para você estar lá comigo. E vamos pensar em umas perguntas para gerar essa conversa, ou melhor, né, dentro de uma entrevista. Como nós estamos aqui com o Gil e a Maria, eu queria perguntar para o Roque se eu posso me incluir entre elas, né, enquanto mulher do clube. E aí você é nosso entrevistador. Eu acho que vão sair coisas muito legais por aqui. O que você acha? Por mim, tudo ótimo. Sem problema algum. Agora, nossa, escravo hoje à noite. Colocar para trabalhar. Quem dera ser escravo assim todo dia. Bom demais. Bom, então tá. Thiago preparou perguntas bem interessantes e eu imagino numa ideia assim, que Thiago faz uma pergunta e aí ele vai escolhendo quem responder. Se ele quiser que mais de uma pessoa responda, responde. E aí a gente faz essa conversa gostosa, dividindo todas as nossas maluquices e feministas. Giovana? Só queria avisar que eu tô assim, caminhando a passos lentos. Eu não estou com uma jornada que eu possa dizer muita coisa assim. Então, vou responder o que for possível, viu? Não, tranquilo, fica bem porque é o seguinte, a realização não é ter um negócio, não tem nada a ver com isso. A realização é um sentimento que você teve de querer fazer algo diferente. É isso, assim, independentemente se você já fez alguma coisa ou não, não importa, assim, não tem a ver com empreender, tem a ver com necessidade de autorrealização. É mais nesse sentido. Então, fica tranquila que todas podemos colaborar com certeza. Bom, com vocês, nosso querido assessor, jornalista maravilhoso, Thiago Roque. Mas, antes de passar a palavra para ele, está chegando a Wândia aí para aumentar o nosso coro. O Clube de Realizadores nunca começa às 8 horas, é impressionante. O povo só começa a chegar 8h05, 8h10. Olha aí a Wândia, 8h15, dona Wândia. Gente, eu estava jantando. Então tá bom. Wândia, só Como para estão todos? Tudo bem? Joia. É só para te explicar, o Roque vai ser o nosso mediador hoje, né? Um mediador de uma conversa bacana, com perguntas que ele mesmo sugeriu. E aí ele vai comandar o jogo, vai dizer quem ele gostaria que respondesse, enfim. Eu acho que vai ser bem bacana. Thiago, com você. Tá, então vamos lá. Já fiquei nervoso, hein? Mas vamos lá. Na verdade, assim, a gente separou algumas perguntas, mas eu acho, não sei, acho que a primeira pergunta todo mundo podia responder, que eu acho que ela é bem básica, né? E aí, conforme a gente for fazendo as outras, quem se sentir à vontade, já quiser responder, pode mandar brasa. Se a gente vê que alguém ficou tímido, eu sinto muito, eu vou escolher alguém. Vou botar alguém na fogueira, vai ser assim. Pode ser? Desse jeito, assim? Acho que aí a gente vai criando uma dinâmica legal, assim. Show, massa. Ju, liga tua câmera, se você puder. Então, vamos lá. Primeira pergunta que eu separei aqui, que eu acho que é bacana, é o seguinte. Como você chegou à decisão de empreender, né, de entrar
jornada de realização, né? Essa jornada realizadora, assim, né? Foi alguma motivação, por exemplo, financeira? Foi algum pensamento de mudança de vida, né? De escolher um tipo de vida diferente? Foi uma decisão de busca de novos desafios? Não foi nada disso, foi outra coisa, né? Eu gostaria de começar perguntando para vocês isso, assim. Para quebrar o gelo, pode começar por você, Vê. Tá bom, eu vou começar por mim. Como que começou essa jornada realizadora, ou que na verdade é essa, como eu disse antes, né? Essa vontade de fazer algo diferente, né? Para mim foi totalmente financeiro, totalmente necessidade financeira. Eu não vou mentir, porque para mim eu vivia cega no mundo que fazia parecer ser bom e só depois eu fui entender que não era, que era o jornalismo de redação. E para mim era o paraíso. Eu matava e morria pelo jornalismo de redação. E eu vi aquilo como algo bom porque era a minha experiência profissional e que eu, ao mesmo tempo, sou muito grata porque me deu a profissão, aprendi muito. Mas quando eu viajei para estudar no Canadá e minha mãe perdeu o emprego aqui no Brasil, a gente não sabia mais como ia se sustentar. Então, a minha necessidade de montar alguma coisa com a minha mãe, eu acredito que foi o marco para começar a pensar em coisas diferentes. Não necessariamente de montar um negócio, mas foi aí que caramba, eu preciso fazer algo diferente. E aí começou assim, com a necessidade financeira batendo na porta, mas depois ela se intensificou, né? Esse desejo de realização, ela se intensificou com um desejo por uma qualidade de vida que eu descobri que eu não tinha dentro do jornalismo tradicional. Eu não achava que era mais justo na minha carreira, na minha vida, ter que escolher entre passar o Natal ou o Ano Novo com a minha família, porque eu estava de plantão. Para mim era comum, mas depois eu fui entendendo que não, eu não quero isso para minha vida. Não, eu não tenho que seguir o estereótipo de jornalista que não tem grana nunca, né? Eu não quero isso mais. E então respondi duas coisas e muito longamente, né? Necessidade financeira e depois um desejo por qualidade de vida. Só dando as boas-vindas aqui para Márcia. Márcia, uhul, bem-vinda. Estamos aqui numa entrevista de mulheres e quando o Rock puder, ele faz a pergunta de novo. Terminei, gente. Falei mais da cobra. Bom, a gente pode passar para a Giovana, então, agora. E você, Giovana, qual foi, assim, como que você chegou nessa decisão aí de iniciar essa questão da realização aí, de buscar algo diferente? Na verdade, é um desejo antigo por conta da minha desilusão com o jornalismo, né? Que Verônica sempre fala que a gente tem um relacionamento abusivo com o jornalismo, né? É mais ou menos por aí, né? Eu já não tenho mais, assim, aquela... Não é que não tenha motivação, mas eu não existe o porquê, sabe? Por que fazer jornalismo? Porque eu não acredito mais na coisa do jornalismo como uma ferramenta de ajuda ao social, de ajuda às pessoas. Eu acho que isso tudo é uma grande ilusão. Na prática não funciona, né? É uma criação de narrativa lá, dependendo do veículo, cria a sua própria narrativa. Então, já faz muito tempo que eu entendi como era a engrenagem, só que é o que eu sei fazer. Mas eu preciso sair disso. Então, o que foi que eu resolvi fazer? Tentar trabalhar em outra coisa,
mas sem perder essa minha expertise de mais de 20 anos de jornalista de redação, de portal de internet, de assessoria de imprensa, né? E de tudo um pouquinho eu fiz. E aí, em 2017, eu saí de redação, conheci o trabalho de Verônica e desde então eu estou aí nessa batalha, assistindo algumas fases da vida mais, algumas fases da vida menos, e coincidiu de, nessa pandemia, eu consegui finalmente colocar em prática. Porque Verônica sempre fala, não pense, faça, né? Que aí, à medida que você vai fazendo, você vai ajustando e organizando. E aí foi isso que eu fiz. Em agosto do ano passado eu comecei e estou fazendo. Só que agora o meu desafio é encontrar o bendito produto para monetizar isso. E essa semana eu até pensei em... Porque eu não posso largar o jornalismo, né? Assim, porque eu preciso pagar as contas, os boletos, como a Verônica fala. Então, eu preciso aproveitar esse tempo da pandemia, que eu estou empregada, para monetizar o meu projeto e aí, se eu precisar sair, mas coberta, né? Basicamente, o que todo mundo sonha fazer, é o que eu quero fazer. Então, é isso. Eu estou nessa fase e essa semana eu pensei em umas ideias aí para ver se eu coloco em prática. Então, e também tem a coisa que parece até clichê, mas é a minha filha, né, que ela fez agora 8 anos, e eu percebi nesse 1 ano de pandemia que eu não estava assim vendo ela fazer as coisas, evoluir, escola, nada disso, né? Pode parecer clichê, e eu não sou das mães que defendem que você tem que ficar em casa 100% com a criança, não é isso. Mas você, quando passa por uma situação dessa de ficar 24 horas por dia com uma criança, você vê que ela demanda muito mais, ela precisa de você, e como a nossa sociedade moderna terceirizou tudo, né? Então, há tempo, a escola cuida um tempo, a aula de inglês cuida um tempo, a natação cuida um tempo, enquanto você está indo para o trabalho, aí você vê que você perde bastante coisa que, em alguns casos, pode até comprometer a relação da criança com a mãe, né? Você acaba, às vezes, chegando em casa e não conhece aquela pessoinha que está ali com você. Então, é por aí, né? São as duas coisas. Eu querendo sair do jornalismo e também ter um pouco mais de flexibilidade para estar com ela e acompanhar o crescimento dela. Eu espero não ter falado muito. Gente, fiquem tranquilas quanto a isso, assim. Juliana, e você? Você pode repetir a pergunta? É porque eu caí muitas vezes. Agora eu estou no celular, eu acho que eu não caio mais. Tá pior que o Cruzeiro caindo aí, pô. Vamos lá. Não, a ideia é você comente assim, como é que você chegou à decisão de iniciar essa questão da jornada realizadora, ou como a V diz assim, essa decisão de fazer algo diferente, né? De mudar a chavinha aí, né? Como é que foi isso para você? Como é que você chegou a essa decisão? O que influenciou você para tomar essa decisão? Entendi. Então, na verdade, assim, a minha relação com o empreendedorismo ela é anterior à minha relação com o jornalismo, né? Antes de me formar, eu já tinha tido alguns mini comércios, assim, já tinha trabalhado como vendedora, trabalhei como vendedora há muitos anos, e eu já tinha, enfim, vendido cosmético, tido lojinhas e tal. Eu fui mãe adolescente, então, assim, desde cedo eu aprendi a me virar, a correr atrás das minhas coisas, para sustentar também minha filha. E aí, quando eu cheguei na faculdade de jornalismo e conheci um pouquinho mais da rotina, eu já percebi que redação não era para mim. Então, eu nunca quis trabalhar em redação, porque tem essa questão do plantão, e eu já conhecia muita gente que trabalhava em redação que ganhava pouco,
E aí eu falava, na época que eu saí do trabalho para entrar na faculdade e começar a ser estagiária, eu tive uma perda financeira gigantesca, porque eu era vendedora, eu trabalhava numa loja legal e ganhava um salário legal, e aí eu fui ganhar 30% do que eu ganhava sendo estagiária. E aí foi uma, assim... E aí eu falei, poxa, eu não vou investir 4 anos da minha vida para eu sair daqui e ganhar a mesma coisa que eu ganhava quando eu era vendedora, porque a realidade de redação é complicada. O jornalista recém-formado sai ganhando muito pouco. Então, dali eu já sabia que eu queria trabalhar com assessoria de imprensa, e foi isso que eu fiz. Eu encaminhei toda a minha experiência de estágio para isso, então trabalhei com assessoria. Já no finalzinho ali, eu decidi que eu ia ficar em um sindicato que eu estava fazendo estágio e tal, eu tinha uma oportunidade de contratação, fiquei, e aproveitei o período que eu estive enquanto seletista, sendo que eu já tinha essa visão empreendedora antes, para mapear um público. E aí identificar quais eram as necessidades desse público. E no ano de 2019 eu fiz a transição, pedi demissão do meu emprego de seletista. A empresa que eu trabalhava contratou a minha empresa para prestar serviço, então hoje eu atendo eles como prestadora de serviços. E também identifiquei outros clientes em potencial, então criei esse público, né? Antes de eu sair, eu já tinha esse público. E eu atendo exatamente as pessoas, os sindicatos, as entidades que eu tinha percebido que tinham alguma necessidade. Então, ao contrário da nossa amiga Giovana, eu primeiro descobri o público, depois eu descobri o que ele precisava e o que eu podia vender para eles. E aí, quando eu saí, eu já sabia o que eu podia vender. Então, para mim, a transição de seletista para empreendedora foi mais fácil, porque eu tive a oportunidade, né, nessa minha experiência de seletista, de fazer esse mapeamento já com esse olhar empreendedor que eu tinha antes. Eu acho até que para mim foi mais fácil do que para a maioria dos jornalistas, porque eu nunca tive encantamento, nunca tive encantamento com a profissão. Assim, eu acho lindo, ótimo, maravilhoso, mas para mim profissão vem depois de família, vem depois de bem-estar. Então, assim, legal, eu queria ter uma profissão, gostei do curso, gosto da minha profissão, mas vem depois das outras coisas que são mais importantes, né? Então, assim, eu sempre tive muito essa visão de priorizar meu tempo com a minha família, eu nunca quis trabalhar no fim de semana. Então, assim, hoje eu trabalho mais do que eu trabalhava antes, porém tem metas estabelecidas. Então, assim, é mais tranquilo, né? A gente tem mais espaço para organizar. Eu acho que o grande ganho é esse. A gente consegue mais espaço para organizar nossas coisas junto com todas as demandas. Então, tem uma certa flexibilidade de não ter horário e tal. E eu acho que com organização dá para atender todas as áreas, né? A vida pessoal, a vida profissional, enfim. Espero que eu não tenha falado muito também. Não, eu acho legal que quem trabalha com jornalismo... Eu trabalhei 15 anos no jornalismo diário, né? E pauleira pra caramba, assim. E às vezes as pessoas têm essa visão de que, eu vou empreender, eu vou trabalhar menos, né? E na verdade não é bem isso, né? Você vai trabalhar da maneira que você acha correta, né? Da maneira que você acredita. Essa é a diferença, né? Eu acho isso muito legal. A gente vê esse comportamento várias vezes, né? Queria fazer alguma coisa para trabalhar menos. Você nunca trabalha menos, né? A verdade é essa, né? Bem legal. É bem legal ter esses depoimentos, que a gente vai vendo que a gente não está sozinho no processo, assim, né? Bacana demais. Vamos lá na sequência aqui, Maria? Eu acho que eu não estou te ouvindo. Não te ouvimos, Maria. E agora, funciona? Sim! Agora sim. Acho que era a minha vergonha que estava... eu mudei aqui o microfone. Então, eu me identifico muito com tudo que foi falado, com todas essas motivações. Realmente o que me motiva são motivações múltiplas. Eu também fui mãe adolescente, eu também tive uma filha com 17 anos. E eu também comecei a estagiar já muito preocupada com o mercado de trabalho, muito ansiosa para conseguir um emprego, e já pensando lá adiante na necessidade de manter a minha filha. E
foi falada uma expressão que, para mim, hoje é fundamental e é a minha grande meta, que foi qualidade de vida. Eu acho que foi a Giovana que falou essa expressão, porque eu acho que por mais que a grana gere uma onda, né, que o prestígio seja bacana, que, sei lá, outras fontes de realização, se você não vive bem, não dá para manter por muito tempo, né? Uma hora a saúde cobra, uma hora o bem-estar cobra. E eu vivi muito esse período de cobrança, sabe? De chegar no limite, assim, de estafa, de cansaço mental, e perceber que eu precisava tomar decisões, precisava ter atitudes, né, que a Verônica me esclarece muito bem, né, que é ter uma atitude empreendedora, de apostar em si, apostar nas suas habilidades, não necessariamente para montar uma grande empresa, mas para não se tornar tão refém desse mercado, tão refém do seu patrão, e apostar na criatividade, olhar adiante, né? Olhar para o horizonte, conseguir ver uma pluralidade de possibilidades. Isso tudo o clube é extremamente importante para mim. E ainda continua sendo uma tarefa altamente desafiadora, né? Porque a gente, não sei todo mundo, mas assim, a minha família espera que eu tenha um emprego estável, que eu tenha carteira assinada, é cobrado que você tenha, né, com determinada idade, que você tenha um patrimônio Y, que você conquiste um emprego aquilo e tal. E você contrariar e colocar como prioridade os teus valores, as tuas necessidades, os teus desejos, é disruptivo, né? Então, é muito importante para mim estar cercada de mulheres como vocês, né, de pessoas como vocês, que me inspiram e que mostram para mim que há um caminho que eu posso trilhar, que é possível, e que eu não preciso ficar refém do que os outros esperam que eu seja, né, dos sonhos alheios para a minha vida. Bom, basicamente é isso. Muito obrigada. Que legal, muito legal. Vândia? Gente, eu comecei a empreender como opção de um lado B para minha vida, né? Porque, ao contrário, a Juliana foi bem mais esperta do que eu. Falei, Juliana, durante Juliana foi mais esperta, acho que todos nós, assim, viu? quase 10 anos no jornalismo sindical. Valeu a experiência de vendedora, viu, gente? Dá essa dica aí. Pior que é. Eu trabalhei quase 10 anos no jornalismo sindical e, assim, eu passei muito sufoco, muita pressão, passei por assédio, assim, foi bem, bem difícil para mim. Aí, e sim, trabalhei em sindicatos grandes, sindicatos bons, que me davam bons salários, né? Em comparação aos salários que são distribuídos no mercado, né? Então, assim, no primeiro sindicato que eu trabalhei, fiquei 6 anos, assim, eu me acomodei, meio que me acomodei, né? E acabei sofrendo grandes decepções lá. E aí, quando eu saí de lá, fui demitida, eu queria fazer outra coisa. Queria continuar jornalismo, porque eu adoro a profissão de jornalista, adoro escrever, mas eu queria uma outra área. E entreguei currículo, fiz de tudo, só que eu estava bem desestabilizada, né? Por conta da minha saída do outro sindicato, do trauma que eu tive de assédio, né? Então, acabei não conseguindo nada em uma outra área, acabei voltando para os sindicatos, né? E para outro sindicato, saí em 2013 do sindicato, e em 2015 eu voltei para outro sindicato, e passei o mesmo sufoco. Foi quando em 2016, aliás, 2016 eu conheci o Realize, conheci a V, né? Aí eu falei, não, vou fazer porque eu quero ter uma outra opção na minha vida, né? E aí foi quando eu decidi que eu, em 2017 para 2018, eu já estava no outro sindicato, também já estava achando muito ruim, porque eu falei, eu vou entrar nesse sindicato, ficar só 1 ano, e vou arrumar outra coisa para minha vida na área de jornalismo. Só que isso não aconteceu, você acaba se ficando, né? E aí, em 2017, eu criei o blog, né? Eu tinha intenção de trabalhar com o blog e monetizar com o blog, só que eu acabei não conseguindo.
Então, aí quando foi em 2018, resolvi criar a agência, né? Eu já tinha essa vontade de criar a agência de mídias sociais. Em 2018 eu criei a agência, aí consegui um cliente bacana, aí estava esperando, assim, conseguir mais clientes para poder sair do sindicato e ficar só na agência, só que aí não deu certo o primeiro cliente e está bem difícil para arrumar cliente, mas acabou que em 2020 eu fui demitida do segundo sindicato, e aí veio a pandemia. A pandemia, para mim, foi a melhor coisa que aconteceu, eu acho, porque, assim, quando eu saí do sindicato, eu falei, poxa, a agência, logo que eu saí do sindicato, depois o cliente, eu tive que rescindir o contrato com o cliente, fiquei sem cliente, meio perdida, né? Aí veio a pandemia, eu falei, caramba, o que eu vou fazer da minha vida, né? Porque vai ser mais difícil, assim, apesar de ter a opção do online, mas ia ser mais difícil. Mas hoje eu vejo que a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi eu ter saído do sindicato. Empreendendo com a minha agência, pego um cliente ali para fazer um servicinho, um outro, mas estou adorando, porque assim eu percebi que é muito mais tranquilo, é como a Maria Carolina falou, né? Cara, dinheiro nenhum não paga a tranquilidade da gente, a paz da gente, o momento da gente estar trabalhando assim, com mais vontade de fazer o que você gosta, né? Participei do clube de realizadores lá do Especial Corona, foi uma experiência incrível, e que, assim, fez eu vislumbrar mais ainda as oportunidades de trabalhar no jornalismo, mas não sendo obrigado a me render a trabalhar com carteira assinada numa empresa que eu tenho que sofrer assédio, que eu tenho que sofrer pressão. Não tem necessidade disso, entendeu? Aí estou com a agência, estou com um cliente ali, eu estou ali, né? Eu não tenho nenhum cliente fixo, mas está indo. Estou com um projeto novo e estou também trabalhando na parceria de novo na política, né? Até o Rock, já passei até por Rock. Então, estou na parceria com aquele projeto do Pro Legislativo. E assim, gente, não tem coisa melhor. Assim, eu estou trabalhando na minha casa, estou trabalhando com mais tranquilidade, estou sabendo administrar melhor meu tempo para fazer tudo que eu tenho que fazer. Estou sabendo conciliar as coisas e estou tranquila. A agência uma hora vai dar certo, vai render. E é isso, assim, realizar. Conhecer a Verônica, assim, igual eu falo, foi uma mudança de vida que eu tive, foi da água para o vinho que eu mudei. Meu pensamento em relação ao jornalismo, a forma de eu realizar o jornalismo, de eu praticar o jornalismo e perceber que a gente tem muitas opções. Continuar fazendo o que gosta, mas não precisando se submeter a tanta coisa que a gente passa dentro de redação, trabalhando como jornalista. É isso. Que bom que, assim, primeiro, todo mundo aqui, eu não sabia da história, então eu até sinto muito aí pelo seu problema com assédio, esse tipo de coisa, né? Isso é terrível, assim. Mas que terrível, bom, gente. Mas que bom que isso não te impediu, né, de buscar outras coisas, assim, né? Porque tem gente que acaba ficando paralisada e tudo mais, né? Então, que bom, né? Que isso não te atrapalhou aí. A gente sente muito, mas que bom que você conseguiu aí dar essa volta por cima, né? Acho que é fundamental registrar. Legal. Márcia, falta você só. A gente não está te ouvindo, Márcia. Acho que o áudio está... Melhorou? Tá para me ouvir? Agora sim. A pauta é a minha experiência como empreendedorismo, é isso? Na verdade, assim, como é que você chegou à decisão? Como é que você decidiu que você queria fazer algo diferente, né? Empreender, né? Começar um trabalho novo, esse tipo de coisa. Beleza. Então, eu sou servidora pública aqui em Brasília há mais de 20 anos e sou terapeuta. E eu levava as duas carreiras, né? Há mais ou menos uns 10 anos eu vinha levando as duas carreiras. E eu não tinha a consciência que trabalhar como terapia poderia virar um negócio. Então, essa consciência foi se construindo à medida que eu fui perdendo o vínculo, né, com o serviço público. Quando eu fui, tipo assim, deixando de fazer sentido para mim aquele trabalho ali, quando eu fui identificando que as minhas raízes ali eram só pela segurança financeira.
E aí eu falei, beleza, então eu vou viver do consultório. Já tinha uma questão de agenda legal, né, de clientes, e já tinha um posicionamento de preço legal. Falei, beleza, vou pegar um afastamento e vou só viver de consultório. E aí eu não fiquei muito confortável com essa decisão, e eu fui entender por que eu não estava confortável. E no primeiro momento eu achei que era por conta de não ter a segurança financeira, mas num segundo momento, olhando para essa questão mais profundamente, eu entendi que eu queria sair do serviço público, não era porque eu queria só mais dinheiro, mas é porque eu queria poder viver com mais liberdade, ter liberdade de tempo, ter liberdade geográfica, poder ser minha própria chefe, não ter ninguém me controlando. Isso o trabalho do consultório me dava. Mas se eu saísse de lá só para fazer isso, eu ia ficar presa numa agenda do mesmo jeito. Eu ia acabar não sendo dona do meu tempo de novo. E aí, como o meu principal valor de vida é a liberdade, eu falei, não, preciso pensar no modelo de negócio que esteja associado com o valor de liberdade. E aí eu comecei a estudar sobre empreendedorismo, comecei a estudar sobre marketing digital, né? Eu comecei a pensar na possibilidade de criar um negócio digital, né? Só que eu não tinha a menor ideia do que eu poderia levar para o digital, porque o trabalho terapêutico é um trabalho muito subjetivo, acontece no consultório, enfim, eu não tinha ideia do que fazer isso. Aí a V me ajudou muito nisso, a gente se conheceu num evento de empreendedorismo, e ela me ajudou muito. Eu tinha alguns treinamentos presenciais, eu já dava palestras, e eu fui amadurecendo essa ideia do que eu poderia levar para o digital. E aí, no primeiro momento, eu criei um treinamento de inteligência emocional, que era um curso que eu tinha no presencial, e a V me ajudou e eu formatei ele todo para o online. Só que eu não lancei esse curso, ele está lá guardado, gravado, eu não lancei ele, está lá engavetado. A partir do contato com esse universo do digital, eu fui amadurecendo, né, essa ideia do público, do produto, e aí eu entendi que o meu público aqui no digital não eram atrair clientes para processo terapêutico, era começar a implantar essas estratégias de negócio, ajudar outros terapeutas a implantar estratégias de negócios para também poder viver do seu servir no mundo como terapeuta, porque muitos desistem porque não conseguem ter clientes, não conseguem vender, não conseguem comunicar o que fazem. E aí eu fui refinando esse trabalho, e aí eu montei uma mentoria que chama Negócios Possíveis para Terapeutas, e ele acontece todo na plataforma digital hoje. Então, eu encerrei a primeira turma agora em fevereiro, e estou lançando a segunda turma agora em abril, então estou no meio, estou construindo a estratégia do lançamento agora no mês de março para abrir a segunda turma. E aí, quer dizer, essa clareza que a gente busca, ela vem no fazer, né? Ela vem no se colocar em movimento. Então, cada vez que eu me coloco em movimento, eu acendo novas luzes sobre o meu negócio, né? E sobre o que eu preciso desenvolver para fazer o meu negócio melhor. Porque continua sendo um processo de autoconhecimento, porque eu sou terapeuta, mas eu ainda não sou empreendedora. Eu estou me construindo empreendedora. Então, eu já sei algumas coisas, já implantei algumas coisas, já tenho resultados colhidos que eu posso ensinar, que funcionaram para mim, que foram validados dentro da minha caminhada, que eu posso mostrar caminhos. Mas esse caminho não está fechado, eu não cheguei no fim da linha, né? Graças a Deus, quando eu morri. E é isso. E aí é tão doido, porque acabou que vieram muito mais clientes para o processo terapêutico, acabou abrindo uma outra possibilidade de vender consultoria pontual, então às vezes a pessoa não quer entrar na turma de mentoria, porque ela já entendeu em que fase que ela está, e ela precisa só clarear algumas estratégias, aí ela vem com a consultoria. E nessa da consultoria não vem só terapeutas, às vezes vem pessoas de outras áreas, e eu tenho conseguido orientar essas pessoas. Então, assim, é um trabalho que está germinando ainda, né? Mas está muito gostoso.
E ele me dá essa sensação de estar mais próxima do meu objetivo, de ter mais liberdade, né? De ser dona do meu tempo. Não significa que eu trabalhe menos. Eu trabalho muito mais, mas porque hoje eu tenho 3 frentes, né? Eu continuo no serviço público ainda, que eu não transicionei completamente. Eu tenho os clientes do consultório e tenho agora todo esse trabalho, esse arcabouço do negócio digital. Mas é extremamente realizador, né? E em termos de resultado financeiro também, é bem interessante o que eu estou construindo do ponto de vista de ganhar dinheiro com isso, né? Então, tá bem legal, tô curtindo. Legal, bacana. Vale dizer que Márcia Cristina Diniz é uma das mulheres mais talentosas que eu conheço em toda a minha life. Ela, cara, essa mulher me tirou de um buraco emocional tão fundo, eu fico até emocionada. Porque se não fosse o trabalho da Márcia como terapeuta, se ela, tipo assim, continuasse com o serviço público e não fosse para esse lado da terapia, que ela tem um dom gigantesco para isso, eu não sei, eu não estaria aqui hoje, certamente eu não estaria aqui hoje. Porque muitos de nós somos jornalistas e me entendem quando eu digo que é uma profissão que nos arrasta emocionalmente, tipo, parece que tem uma raiz dentro, né? Tirando a Ju, né? Porque a Ju já estava liberta desse sentimento há um tempo. Mas as outras pessoas parece que, enfim, é uma questão de identidade. E aí, quando eu saí da redação para poder fazer uma outra coisa, muitos sentimentos vão à tona. O sentimento de falta de identidade, de você não saber mais quem você é, que nem a Wândia falou, poxa, eu faço isso por 10 anos e eu paro de fazer, quem eu sou? E aí, o trabalho de anos, acho que a gente passou anos, né, na terapia, até hoje eu faço de vez em quando terapia com a Márcia, e é simples assim, o trabalho dela me tirou do fundo do poço emocional, de uma crise de identidade, para entender novamente o que eu estava fazendo, ou melhor, entender quem era eu de verdade nesse processo todo. Então, eu só estou dando meu testemunho do trabalho dela, que se vocês precisarem, por favor, falem com ela, porque ela é tão maravilhosa. A última coisa que eu vou falar dela, que o meu pai faz terapia com ela. Ele enxergou em mim uma transformação. Eu falei, cara, é a Márcia é foda. Aí ele começou a fazer terapia com ela, aí quando ele se encontra comigo, ele olha para mim e fala, tive sessão com a Márcia é foda. Eu falei, tá bom, então, beleza. É só para ressaltar que é isso, né? Que é a verdade mesmo. E uma outra coisa, se o Thiago me permitir, enquanto as meninas iam falando, eu fui fazendo umas anotações de algumas palavras-chave. E aí eu percebi coisas muito, muito interessantes que nós, mulheres, costumamos passar nesse processo de realização / empreendedorismo, que é o caso da Gil e da Ju e da Maria, que colocaram os filhos como um motivador ou como um impulsionador de uma mudança de vida. E que eu acho que não eu posso estar muito enganada, Thiago Roque, posso estar muito enganada, mas geralmente os homens não colocariam esse ponto principal como reviravolta, motivador. Não sei, posso estar sendo simplesmente preconceituosa falando isso. Mas eu achei muito bonito como os filhos impulsionam uma mudança de vida, né? Você quer ser uma pessoa melhor para o seu filho e dar o melhor para o seu filho. Então, eu achei isso muito, muito feminino, muito do sagrado feminino de gerar e de cuidar, né? E outro ponto foi o da Wândia, quando ela falou sobre o assédio, né? Que ela passou, que é algo também, um desafio feminino que a gente encontra no mercado de trabalho. E no caso da Márcia, que também é um desejo mais feminino, que ela falou, olha, ela é um caso
diferente, porque nós, assim, fora a Márcia, todo mundo queria uma segurança financeira. No caso da Márcia, ela tinha segurança financeira. Não era um problema. E mesmo assim, teve o ímpeto de querer mudar. Mas uma palavra que ela falou que eu achei que faz muito sentido para esse universo feminino, já que é o nosso tema de hoje, é liberdade. Uhum. A liberdade, né? E aí, só complementando aqui com uma experiência, ligando o que a Márcia falou com o que a Vândia falou, o quanto o autoconhecimento e o amadurecimento vai percebendo umas coisas trashes que a gente já passou na vida profissional, né? O caso da Vândia, que falou do assédio. Recentemente, só recentemente, eu fui perceber que eu sofri assédio. E na época eu não sabia que era assédio. Né? Eu não sabia que... Eu pensava que o meu chefe, tipo, infinitamente mais velho do que eu, numa situação de poder, estava interessado genuinamente em mim. Não, o cara era casado. O cara me cantava, entendeu? Em plena redação. E na época eu não me dava conta. Era uma ingenuidade que me cobria os olhos. E quando eu fui perceber, eu falei, cara, olha que louco. O cara me assediava sexualmente na redação do jornal e eu nem sequer percebia. Olha que maluquice, né? Então... Mas você falou uma coisa tão interessante sobre o teu processo terapêutico que tem muita relação com a pauta de todo mundo, né? É porque não é só sobre dinheiro, né? É sobre identidade. É quem é você nessa jornada. Porque empreender diz muito sobre esse processo de você se construir, né? É um exercício de autoconhecimento incrível, profundo. E quando você estava na sua crise aí, né? Quando eu também, todo mundo entra numa crise profissional. E por que a gente entra nessa crise? Porque a gente está ou a gente está muito identificado com aquele papel, ou a gente já não se identifica mais com aquilo. Né? Tipo assim, eu não me via mais, eu não me vejo mais ali, eu continuo cumprindo com as minhas obrigações de servidora, né? Com toda ética e respeito e honra, porque eu honro o dinheiro que eu recebo de lá, mas a minha essência não está lá. Né? Porque eu não vejo vida se transformando lá como eu vejo no consultório, no trabalho terapêutico. Então, assim, eu acho que a realização, quando a gente fala de realização, eu sou realizada no que faz, não é só porque você é bem remunerada pelo que você faz, é porque você vê a transformação do seu trabalho na vida das outras pessoas. Gente, eu quero falar também, a Márcia também é uma das protagonistas, do jeito que eu estou, de passar por tudo que eu passei, ela conseguiu me levantar no último emprego. Eu sofri assédio moral, tá, gente? E foi Márcia que me ajudou a sair do buraco também. Nossa, super indico, Márcia maravilhosa. Fazer parceria com Verônica para os membros do clube passar por uma sessão de processo terapêutico, a gente fazer uma venda casada, né? E uma triagem emocional para começar a desempacar para realizar. Vamos fazer assim, entrou no clube de realizadores, passa por uma sessão. Eu faço isso na mentoria. As meninas que entram na minha mentoria, a gente tem esse momento individual para eu entender qual é o contexto emocional que está esbarrando no negócio dela ou fazendo com que ela não avance, né? Esses pontos cegos. Eu acho que a proposta está lançada. Vamos fazer essa venda casada aí, já me interessei. Vamos, com certeza. Márcia me ajudou demais. Márcia, te agradeço sempre. É um prazer. Gente, ela sabe o carinho que eu tenho. Funcionou porque vocês tinham disponibilidade, porque vocês estavam abertas. E eu só parei porque vocês não aguentavam mais viver a dor. Só por isso funcionou. Eu só parei a terapia com a Márcia por causa da pandemia, né? Porque eu prefiro o presencial. Uhum. Mas assim que der, a gente volta. Volte nele. Eu acho que, para mim, né, pelo menos, assim, hoje não é meu lugar de fala, mas eu vou falar um pouquinho. eu tô de bichinho de estimação hoje aqui entre as mulheres, mas eu acho que essa questão do empreendedorismo, da jornada de realização, a palavra-chave para mim é justamente essa, é transformação. Né? Eu acho que seja a nossa própria transformação,
seja o que você vai transformar com o seu trabalho, assim, né? Eu acho que não tem como fugir, né? De, em algum momento, você ter essa questão da transformação, assim. E é legal que a gente vê em níveis diferentes, todo mundo tendo a sua jornada de transformação também, né? Isso é muito bacana, assim, né? Às vezes a gente acha que as coisas demoram, ou que a gente não está conseguindo chegar onde a gente quer, mas a gente já passou por tanta coisa, né? Que não pode ser ignorado, assim. Isso é muito legal, assim. E eu acredito que transformação vem com dor, né? Também. Dificilmente, não sei se existe Também, não só pela dor. Não só pela dor, com certeza, mas quando você está exatamente no processo de transformação e que você fica confuso, você não está entendendo que é um processo de transformação, que muitas vezes acontece, pode te doer um pouco, né? Sabe por que dói ver? Porque a nossa mente, ela quer segurança e ela quer conceituar tudo. E algumas mudanças, algumas viradas de chave da nossa vida, elas não vão ser feitas só quando a gente vira essa chave no plano racional. Às vezes a gente tem que virar a chave no plano emocional, né? É da natureza do sentir. Algumas decisões têm a ver com o sentir. As decisões mais importantes da nossa vida, inclusive, elas são tomadas no cérebro do coração. E só que o cérebro do coração ele tem uma outra estrutura que não é cognitiva, é intuitiva, é sutil, né? Sabe? É mais leve. E aí, por que vem com dor? Porque a gente não consegue decodificar o que está aqui no coração, porque é só do sentir. Às vezes você não consegue nem traduzir em palavras o que você está sentindo. E aí você fica ali chafurdando na mente, nas ideias, porque você precisa entender, contextualizar para fazer sentido. Né? Então, assim, isso é do ego, é do nosso ego. O ego é que fica distanciando a gente das coisas mais importantes da nossa vida. Tiago? Todo mundo ganhando já uma sessãozinha grátis aí. Né? Sessãozinha grátis. Gente, eu sou uma realizadora. Assim, olha, uma vez eu fiz uma sessão de consultoria com a Verônica. A Verônica falou assim: a gente estava organizando o meu treinamento. Aí não sei o que, eu adiando, eu protelando, e eu enrolando, porque aquilo era muito difícil para mim. E aí ela olhou para mim com a cara de decepção, assim, ela falou assim: não entendo por que você fica adiando de realizar as coisas. Tão desapontada. Aí eu falei assim, porque eu não estou pronta ainda, não consigo ainda. Né? Então, assim, eu estou no mesmo barco aqui, porque tem horas que a gente trava mesmo, é difícil realizar, né? Deixou de ser natural realizar para a gente no mundo adulto. Então, a gente está recuperando essa habilidade de realizar, de colocar as nossas ideias em campo. Eu conheço bem as broncas da Verônica também, assim, confesso. E ela puxa, amiga. Só leva bronca. Mas isso eu devo compartilhar com vocês, que é uma coisa que eu estou em desenvolvimento, que é aceitar o tempo de vocês. Porque, principalmente durante os primeiros anos do meu empreendedorismo, eu sentia até raiva da galera que acorda, bora fazer alguma coisa. E agora o meu aprendizado está sendo, cara, não adianta forçar a barra para ninguém, porque cada um tem o tempo mesmo. Tiago, como a gente já deu 1 hora de encontro e a gente tem uma lista de perguntas, eu ia sugerir que você escolhesse entre as perguntas que, né, mais o restante das perguntas, a que você mais achar interessante para a gente fazer mais uma rodada de respostas. O que você acha? Tranquilo. Eu ia até sugerir isso também, por exemplo. Agora acho que a primeira pergunta era importante todo mundo dizer, né? Agora a gente pode fazer nas perguntas e quem quiser se posicionar, né? Não precisa todo mundo responder assim, né? E eu já eliminei algumas da listinha também, porque muita coisa acabou sendo respondida também no bate-papo, né? A melhor entrevista é essa, que é aquela que você não precisa fazer pergunta, né? O pessoal já começa a responder, né? O que eu queria, continuando aqui, é o seguinte: a gente falou muito dessa questão da transformação, né, do tempo, tudo.
Gostaria de saber de algumas de vocês, assim, qual característica que você despertou durante essa jornada, a gente chama de jornada realizadora, mas dentro dessa proposta de mudança de vocês aí, né, que vocês nunca imaginaram que poderiam ter, ou destacar, ou desenvolver, né? Qual foi essa característica que vocês mais despertaram, assim, e que acabou até surpreendendo vocês, assim? Eu vi que a Maria já levantou o dedinho ali e quer responder. Vamos lá, Maria. Vou ser breve, mas é porque foi algo que me ocorreu e que eu acho muito importante, porque eu jamais tive e eu jamais pensei ter autoconfiança, que está ligada, assim, a uma infinidade de outras questões, mas... E a partir dessa autoconfiança, eu passei a ter iniciativa, eu passei a ter acabativa, né? Mas, assim, sendo bem breve, é isso. É acreditar que eu sou capaz, que é possível e realizar. Isso eu nunca pensei ter, eu nunca achei que fosse capaz, nunca passou pela minha cabeça. Não era nem dizer assim, é algo que eu sempre admirei nas pessoas e não, e queria ter. Não, eu nem queria, porque era algo tão distante de mim, da minha realidade, que eu sequer sonhava com, sabe? E hoje, quando eu olho para o que eu vivi, por exemplo, nessa pandemia, quando eu perdi emprego e, e eu podia ter, assim, em meio a um tratamento psiquiátrico, né, que eu podia ter acabado sucumbindo a uma depressão, foi um momento que eu coloquei a mão na massa, eu fui trabalhar, eu fui apostar, fui ouvir vocês e produzir e conseguir sobreviver, né, financeiramente e emocionalmente. Então, eu me emociono em pensar e sou muito grata por isso. Uau! Quem mais? É resiliência. Né? Empreender me tornou muito resiliente, né? Me tornou capaz de muitos recomeços. E recomeços não tão doloridos, sabe? Recomeços maduros, vamos dizer assim, né? Recomeços que eu entendi que é parte desse processo de renovação, de aprimorar, de melhorar o que não está bom. Então, só com muita resiliência é que você consegue se transformar e transformar o processo. Você não desiste, mesmo quando tudo parece que não vai dar certo, né? Então, assim, é a resiliência né? E o que te faz resiliente? É quando você olha para o teu futuro, assim, né? Para o teu eu ideal lá, para os teus valores, você fala, cara, mas eu estou construindo o meu projeto de liberdade. Então, eu vou insistir mais um pouquinho. Eu vou tentar de um jeito diferente. Então, hoje eu sou muito mais resiliente. Eu tipo assim, eu não tinha muita paciência para insistir, né, nas coisas. E hoje eu insisto porque eu sei que é bom para mim. Então, esse é muito bom. Eu também quero. Uai, vamos lá. A minha habilidade que eu ainda estou em desenvolvimento, porque essa nunca chega ao fim. Tipo, a gente nunca vai ter completamente, eu acho, em vida, eu acho. Mas essa jornada de realização me trouxe autoconhecimento. E de coisas boas e ruins também que eu tinha dentro de mim. Eu não sei nem se eu posso considerar a qualidade ruim, mas assim, coisas não tão agradáveis assim que eu consegui enxergar em mim. Por exemplo, ciúme. Eu sou uma pessoa ciumenta e eu sou ciumenta com a minha galera, entendeu? E olha, é a primeira vez que eu admito isso em voz alta. Em voz alta para vocês. Eu sou ciumenta. Aí, vamos começar.
Ah, meu Deus, pois é. É só a Márcia vir aqui para aparecer nos dias do encontro, que isso aqui vira uma sessão. A gente tem vontade. Engatilho o inconsciente de todo mundo numa mentoria de negócios. A tua imagem, Márcia. A tua imagem começou. Agora a gente já começa a contar os podres tudo. É só não ver a Márcia que eu começo a contar meus podres todos. Enfim, vou parar de falar, mas é autoconhecimento. Mais alguém, gente? Quer comentar? Podemos passar para a próxima pergunta? Vamos para a próxima, então. Vocês vão me interrompendo aí, pelo amor dos deuses, hein? Isso aqui é legal também, que eu acho que é bacana a gente trocar ideia. Depois que vocês começaram esse trabalho de empreendimento, né, dessa jornada realizadora, vocês notaram que vocês ajudam mais e, ao mesmo tempo, também contam mais com a ajuda das pessoas ou não? Eu vou dizer para você que empreender um movimento é um exercício de prosperidade. É um exercício de ser próspero, né? Porque às vezes se você for empreender só porque você quer ter mais dinheiro, não vai dar certo. Você vai bater muito cabeça, muito. Porque não está relacionado só com fazer mais dinheiro. Está relacionado com a sua capacidade de servir. Então, acaba que quanto mais você serve as pessoas, né, o universo te devolve isso em recursos de prosperidade. Recursos pode ser o dinheiro, pode ser o conhecimento, pode ser um mentor, né? Assim, eu lembro que eu fui para um evento de empreendedorismo, cara, e o universo me presenteou com a Verônica. Então, assim, e era a mentora que eu precisava naquele momento para repensar a rota. Então, mas assim, eu estava disponível. Então, assim, para mim, isso me ajudou a transformar muito mais pessoas e me transforma muito o tempo inteiro, mas porque você se põe disponível para a prosperidade que está no universo, né? O universo é livre, não tem nada represado no universo. Tudo está lá em recurso suficiente para todas as pessoas. Quem distorce isso é o homem. Mas o que o divino criou é próspero, é abundante, não é escasso. Eu quero responder também. Vamos lá. Fala, Eu Juliana. acho que, e eu não sei se isso serve para todo modelo de empreendedorismo, todo modelo de prestação de serviço, mas assim, na minha jornada em particular, total, tanto fui mais ajudada quanto ajudei, porque assim, só para explicar um pouquinho, hoje a minha agência, ela funciona assim, a gente tem sócios e parceiros, e assim, 70% do serviço precisa sempre de uma parceria. E eu acho que isso foi legal para a gente também estreitar relações com pessoas e conhecer pessoas diferentes. O clube para isso, por exemplo, eu estou fazendo um podcast com o Jeff, tocar um podcast com o Jeff, que é uma pessoa que eu conheci aqui. Então, eu acho que o empreendedorismo, ele abre essa janela para você tanto buscar ajuda em coisas que você não é tão bom para fazer e desenvolver isso, quanto ajudar pessoas que também não são tão boas em fazer alguma coisa e desenvolver junto. Então, eu acho que é uma constante troca, assim, e é legal que seja, é uma constante troca, ainda mais, e eu vou puxar um pouquinho para o mundo da comunicação, que não tem como você saber fazer tudo, não tem como você fazer tudo sozinho. Eu ainda não conheci um designer, editor de vídeo, que escreve bem, que sabe tudo de marketing digital. Então, assim, é um constante aprendizado, uma constante troca, e nesse sistema de troca sempre dá para ajudar, e você sempre vai precisar ser ajudado por alguém, né? Então, é isso. Ai, é tão bonito isso, porque é uma questão de servidão, né? Eu desde o início aí, há 7 anos, quando eu comecei essa jornada, que os meus amigos que já estavam na jornada antes de mim me falavam, só que eu só fui entender com o tempo, que a grande questão é como você serve o outro. É como você serve o outro.
como é que eu posso servir? Como é que eu posso te ajudar? E quanto mais você se dispõe para isso, mais você recebe em troca, mas sem... parece um pouco que clichê, né? Mas é um clichê tão verdadeiro. Pelo menos na minha experiência, todas as vezes que eu me propus a servir o outro, genuinamente, isso me voltou de uma forma muito linda. E aí eu lembrei agora que eu tenho um exemplo na minha família que é muito vívido isso, assim, é uma coisa que não acontece diretamente, eu acho, comigo, mas é tão vívido nessa pessoa, a minha avó. A minha avó, ela tem exemplos assim. Alguém tá precisando de 50 reais. Ela pega os 50 reais que ela tem, dá pra pessoa, aí no mesmo dia ela vai num local lá, que ela vai com as outras velhinhas, e tem uma pessoa distribuindo notas de 100 reais. Olha que maluquice. Ela vem alguém procurando precisando de uma calça jeans. Ela vai lá e dá uma calça jeans lá que ela não tá usando mais, ou aquela que o filho nunca mais vai usar. No mesmo dia, aparece alguém dando para ela 2. Então, assim, às vezes a gente fala dessa retribuição do universo como algo assim muito místico, muito que não vai rolar, muito que vamos ter fé que eu vou receber. Cara, com a minha avó é praticamente imediatamente que isso acontece. Ela recebe o dobro, sempre. Ela tem diversas histórias assim, né? E que a gente tem que também valorizar as histórias das nossas anciões. Prefere ser forte na sua ancestralidade, se apega nessa veia aí. Desse jeito. Então, é maravilhoso. Não é algo assim de outro mundo, não. Realmente rola. E é impressionante. Assim, vou dar um exemplo. O que eu percebi, né? Porque eu tenho certeza que isso acontece comigo também, só que eu não reparo. Eu não reparo que eu acabei recebendo o dobro. O meu primo faleceu e eu fui lá e ajudei com uma grana para o enterro. Cara, o dinheiro que sobrou no mês para eu investir foi muito mais do que o que eu ajudei a pessoa, sabe? Então, acho que a gente, às vezes, não está prestando atenção aos sinais que a vida nos dá. E, então, vale a pena o registro aí, eu acho. Acabei falando demais, enfim. Mulher assim, mulher fala demais, daqui a pouco a gente está falando de outra coisa. E Thiago Roque já está ficando maluco. Queria falar para vocês que quando eu trabalhei na editora Auto Astral, na editora do grande João Bidu, astrólogo, né? Eu trabalhava num núcleo de 13 pessoas com 11 mulheres. Então podem ficar tranquilos que eu estou acostumado. E a gente tinha um problema que dessas 13, acho que 9 entravam em TPM juntas. Assim, né? Então a gente tinha uma semana que ali era a semana do silêncio. Assim. Nem eu, nem o Edson, que era o outro homem do núcleo, a gente falava nesse dia. Assim, nessa semana a gente lembrava disso. Assim, era muito genial. Mas compensava qualquer coisa. Assim. Acho que foi o período que eu mais aprendi na minha vida. 11 mulheres assim juntas trabalhando. Foi foda. Foi muito bom. Enfim. Mais alguém quer comentar? Não, Vamos lá. Assim, todas as experiências, assim, desde que eu entrei para o realismo, que eu comecei a pensar em empreender, só tive troca boa, né? Conheci muita gente boa, muito network, como a Juliana falou, muita parceria, né? E isso é o mais importante. E assim, o mínimo que a gente faz às vezes para um cliente, para uma pessoa, é tão gratificante que a pessoa assim se sente tão recompensada, né? Assim, a gente que se sente recompensada por ter ajudado, pelo agradecimento e a forma como a pessoa recebe aquela ajuda. Então, é isso. Tanto recebi experiências, trocas, como ajudei. Legal. Márcia vai nos deixar, pelo jeito, Márcia, é isso? Eu preciso. Eu tenho um outro compromisso aqui e eu tô atrasada já.
Sem problema. Beijo, adorei. Tchau. Vê, eu não sei quanto tempo a gente tem. Eu vou perguntando aqui, você vai me bloqueando, né? Por mim, a gente fica até meia-noite. Eu tô de boa. Ó, que a gente faz uma última pergunta agora. Tá. E aí todo mundo responde. Tá. Então, deixa eu ver aqui. O que a gente... eu vou perguntar qual foi uma ou várias, aí vocês escolhem, né? Acho que uma talvez seja mais legal. Se não puder escolher só uma, a gente vai driblando a pergunta. Mas qual a principal inspiração que vocês tiveram ou antes ou durante a jornada, assim? Seja uma pessoa, ou um acontecimento, ou um personagem, né? Qual foi essa principal inspiração que vocês tiveram para esse processo de mudança? Assim? A questão, eu acho que a maior inspiração foi a comunidade. Cara, tudo que a gente, não é, Verônica? Eu estou desde a segunda turma, cara, cada um que entra, cada nova pessoa, novo colega que entra na comunidade é uma inspiração para a gente, porque são tantas situações, tanta coisa que acontece, tanta realização, que assim, a gente fica inspirado em tudo. Márcia inspira, Verônica inspira, Márcia Demésio, Juliana, Giovana, que eu amo o trabalho dela, sou apaixonada. Tudo inspira, não tem jeito. Ande é minha fã número 1. Sou eu que sou a primeira a quase a curtir primeira lá. a postar, aí ela vai lá e curte. Eu sei a hora que você posta, mulher. É isso. E você, Giovana? A comunidade e também uma coisa que eu acabei fazendo nessa pandemia, que foi fazer curso, né? É interessante como a gente ficou preso, mas se abriu todo um universo novo de cursos pela internet, inclusive muitos cursos gratuitos, né? Então, eu comecei a fazer formações, fazer cursos, e foi isso que acabou despertando a minha ideia, e de um dia para a noite eu coloquei em prática, assim. E quando você pergunta assim, inspiração, a inspiração foi uma dessas aulas que eu assisti e que deu aquele insight, assim, né? E aí eu disse, não, é isso. Eu sou uma pessoa que eu gosto de futucar informação, eu gosto de pesquisar informação, eu gosto de buscar informação. Eu estou o tempo inteiro lendo alguma coisa, o dia inteiro eu estou lendo alguma coisa, ou Facebook, ou Instagram, ou livro mesmo. E foi só juntar uma coisa com a outra e acabou dando certo, né? Só estou aí agora no meu processo de maturação para encontrar esse bendito produto. Giovana, eu fico pensando, gente, onde ela consegue tanta informação interessante? Onde que ela cavuca tanta coisa interessante? Eu fico me perguntando isso o tempo todo. E você, Maria? Me pega de surpresa. A ideia é essa. Olha, a palavra comunidade, para mim, faz todo sentido, sabe? O coletivo tem um poder que acho que nenhuma individualidade consegue. E quando a Verônica fala de autoconhecimento, é impressionante como pessoas que eu nunca vi pessoalmente, com quem eu nunca estive, podem ser tão certeiras, sabe? Quando a gente faz uma mentoria e traz alguma questão que eu acho que é só minha, que ninguém mais vai compreender, as pessoas não só compreendem como elas têm a solução, elas têm uma visão diferente, elas têm um ângulo, têm algo a acrescentar que encaixa perfeitamente, então é mágico. Realmente, você ter um grupo de pessoas reunidas com o mesmo propósito é algo lindo e poderoso.
Então, para mim, também é o poder do coletivo. Juliana? Fui pega de surpresa, parte 2. Eu acho que realmente eu vou copiar um pouquinho a Maria. Eu sou nova no Clube de Realizadores, só para contextualizar, e não muito frequente nas mentorias, mas, enfim, coisas da vida, né? Trabalho e tal. Mas eu acho, sim, que essa troca, essa comunidade é inspiradora. Eu, no início da minha jornada, eu tive uma inspiração que foi também motivada por uma troca entre um grupo que era a minha turma do MBA. Eu fiz um MBA em marketing e lá tinha muita gente assim que tinha empresa e tal, e eu, poxa vida, todo mundo tem uma empresa, tem uma menina de 24 anos que tem uma empresa, eu também posso ter uma empresa. Então, assim, eu acho que essa troca, essa lealdade que tem quando a gente tem uma comunidade, né, de estar todo mundo ali de alguma forma junto, mesmo que com toda a distância física que possa existir, é muito legal e realmente inspira a gente, porque trocar histórias e trocar ideias e trocar até frustrações e inseguranças dá inspiração e dá suporte para a gente levar nossos projetos para frente, né? Então, acho que é isso. Legal. E aí, Vê? Eu acho que todo mundo copiou a inspiração de Vândia. Não, brincadeira. É claro que a comunidade é o clube, né? Mas, assim, eu entendi que a pergunta também era sobre o que te inspirou a começar, né? Mais ou menos isso? Também, o que te inspirou a começar, ou alguma coisa que te inspirou no meio do processo, né? Pode ser. Tá. Inspiração Então, sempre é bom. Sempre é bom. No meio do processo, o que me inspira também são as pessoas. Tá aqui com vocês, ser mais próxima e mais íntima de vocês do que muita gente aqui do meu lado, né? Então, isso é muito incrível. No início, eu gostaria de falar que a minha inspiração para a gente, já que o tema de hoje era sobre nossa jornada enquanto mulher também nesse processo de realização, foram 3 mulheres muito fantásticas. A primeira é a minha mãe, que a lembrança que eu tenho da minha mãe que me inspira na realização é que a gente morava, enquanto a nossa casa estava em construção, a gente morava num barraquinho, como inquilinas dentro de um lote perto da casa da minha avó, porque tinha que ser perto da casa da minha avó, porque minha mãe acordava 4 horas da manhã para poder ir trabalhar, e aí minha avó ia fazer lá minha mamadeira e cuidar de mim e tal. Ou eu poderia atravessar a rua e ir para casa da minha avó ficar lá. E eu estou dizendo isso porque minha mãe se separou do meu pai e foi uma fase muito horrível para ela, porque ela ainda amava meu pai não mais. E ela mudou, teve uma explosão de criatividade para me sustentar, porque o meu pai era, na época, cabo do exército, não ganhava quase nada, minha mãe que sempre sustentou tudo. E aí ela acordava 4 horas da manhã para ir para o hospital, porque ela era técnica de nutrição no hospital na época, e ela comprou um chevetinho, tirou carteira de motorista, comprou um chevetinho, a gente ia para todo lugar, ouvindo lá na fita cassete do chevetinho. Mas ainda não disse, né? Eu conto história, mas não digo o que era. E quando ela chegava do trabalho, ela fazia cesta de café da manhã. E pegava o chevetinho e ia entregar de madrugada nas embaixadas que faziam encomenda para ela, para fazer uma renda extra, para construir a nossa casa. E, enfim, eu via aquilo tudo acontecer. Eu via minha mãe fazendo bolo, eu via minha mãe fazendo cesta de café da manhã, eu vi ela fazendo o dinheiro acontecer, para a vida acontecer, para mim e para ela. E isso foi muito inspirador. E as outras 2 pessoas foi minha avó Rita. Minha avó Rita fazia teatro no interior do Ceará. Ela
antes dela se casar e vir para Brasília, ela montava peças de teatro cantado, que na época eles chamavam de drama, e tiravam os poucos móveis que tinham na sala, colocavam uma cortina na sala e chamavam os outros roceiros para assistirem às peças de teatro que ela fazia, e chamavam o sanfoneiro para emendar as peças de teatro. E ela usava a dentadura do pai dela, ela se vestia de homem, e ela fazia e acontecia no sertão do Ceará. E eu me inspiro muito na minha avó, porque eu tenho um lado artístico de teatro muito grande. Então, toda vez que eu penso em fazer algo muito criativo, eu lembro da minha avó Rita. E, por fim, a minha outra avó, minha avó Madalena, a gente chama ela de bruxa boa. Porque ela é uma senhora que vive numa chácara cheia de plantas e ela entende tudo de planta e ela pensa que pode curar quase tudo, menos dor de amor, com planta. E ela é muito inteligente, muito sagaz. A minha avó procura tudo no YouTube, ela sabe tudo do YouTube, ela sabe tudo da internet, ela é muito... se vira, sabe? Ela é uma mulher que... outra mulher que acordava de madrugada antes da pandemia, pegava 2 ônibus para ir, 2 ônibus para voltar, trabalhava o dia inteiro, porque ela se aposentou, mas continuou trabalhando, para ajudar a sustentar uma parte da família. E nos finais de semana ainda planta milho, ainda planta mandioca, ainda planta alface, ainda distribui para todo mundo, e tem essa relação muito forte e poderosa com a natureza que eu tô tendo agora, que eu não tinha antes, mas que agora com minha casa eu tô plantando coisa, tô tomando chás, enfim, tô ficando um pouco de minha avó, né? E tô ficando um pouco de minha avó Madalena, um pouco da minha avó Rita, um pouco da minha mãe Neiva, tô virando uma mistureba das 3, com muito Tá costurando, Vê? Tô bordando, gente. Reflexos da pandemia, essas coisas. Exatamente. Gente, eu tô sentindo que eu tô envelhecendo. É bordando, virando a louca das plantas, ouvindo Antena 1. Eu não sei se aí tem Antena 1 na cidade de vocês, mas é uma rádio que só passa música dos anos 80. E olha que eu nasci em 90. Mas eu acho bonita essa inspiração com as mulheres que estão à nossa volta, né? Eu vou fazer uma parte rapidinho, gente. Eu prometo que eu não demoro nem 1 minuto para contar. Porque a Vê falou da mãe dela, então eu tenho que falar da minha. Assim, a minha mãe, ela é uma pessoa inspiradora para a vida toda, sabe? Minha mãe e meu pai também se separaram quando a gente era pequeno. Nós somos 7 irmãos. E a minha mãe era empregada doméstica. E aí, enfim, ela tem uma história de superação incrível, linda, e ela criou todos nós. Graças a Deus, nós somos de família humilde. Nenhum dos meus irmãos se envolveu com crime, nem nada disso. Todas as mulheres, das 5, agora a mais nova está se formando. Então, assim, todas as mulheres da minha família são formadas. Meus irmãos ainda não, eu espero que se formem em breve. E a minha mãe, como a mãe da Vê, ela, além de trabalhar, teve um tempo que ela trabalhava de limpeza em uma loja lá em Planaltina. E aí ela trabalhava, terminava o trabalho dela ali meio-dia de sábado, e aí ela fazia tapioca e bolo e voltava para lá para vender tapioca e bolo para os colegas e para o pessoal das lojas do lado. Então, assim, não ficava parada, não é uma pessoa que reclama, não tenho dinheiro, não sei o quê. Minha mãe, ela fica inventando coisas para fazer. Eu ainda tenho minha mãe, ela tem 50 e poucos anos, ainda trabalha, hoje ela é copeira, mas assim, não estudou quando era criança, voltou a estudar quando já era adulta e terminou o ensino médio. Minha mãe gosta muito de ler, é uma pessoa que escreve muito bem, escreve histórias infantis engraçadíssimas, assim. Mas eu acho muito, muito legal a gente pontuar, já que é uma homenagem ao Dia da Mulher, essa força que a mulher tem, essa capacidade que a gente tem de se transformar, de se reinventar e de, ao mesmo tempo, dar essa inspiração para outras pessoas, né? Quantas mulheres não se inspiraram em outras mulheres em um momento de fraqueza para conseguir força, falar, não, se fosse minha mãe, se fosse minha avó, se fosse minha madrinha, ia dar um jeito nisso, então vamos em frente, né? E é isso.
Legal. Todo mundo, dificilmente alguém não tem na família uma mulher que não seja inspiradora, assim. Isso é fato. Eu duvido. Pode procurar. Se não encontrar na primeira geração, vai encontrar lá atrás. Você entendeu? A mulher sempre é muito inspiradora mesmo, assim, né? E a gente fez essa troca de conversa, né? Essa conversa para falar de histórias inspiradoras. Eu acho que todo mundo saiu um pouquinho mais inspirado. Eu posso dizer por mim, eu saí extremamente inspirado de ouvir vocês, assim. Então, eu quero agradecer muito, assim, a conversa que a gente teve, assim. Foi demais, assim. Foi demais mesmo. Ai, foi tão bom, Thiago Roque. Eu tenho que te agradecer por você ter proposto esse encontro. Porque se não fosse a sua ideia, eu iria dar uma aula comum aí, procurar mais uma ferramenta para a gente saber. Mas o que a gente recebeu hoje foi algo que não tem preço. Então, foi a partir da sua iniciativa. Eu agradeço demais, demais, demais. Vande, obrigada por ser essa mulher tão inspiradora, maravilhosa, incrível, genial. Gil, cara, continua seu projeto, você é tão incrível. Eu penso a mesma coisa que a Vande. Eu olho os posts e eu falei, da onde que a Giovana tirou essa história, minha gente? Ela é incrível, fantástica. Você faz um bem enorme com o seu projeto, apesar de muitas vezes vir pensamentos que você fala, mas aí é normal querer evoluir, tem que ser isso mesmo. Mas o que você já faz já é muito incrível. Maria, sua doçura é tão contagiante. Gente, que mulher perfeita, velho. Muito doce, assim, muito maravilhosa. Muito obrigada por sua existência aqui no grupo. Assim, eu sou uma pessoa muito brava. E quando eu encontro aqui você, eu fico, devia ser mais como a Maria. E Ju, bem-vinda, porque eu nunca tinha falado com você em vídeo. E eu adorei saber da sua história. Cara, que pessoa incrível. Agora você já era, porque eu vou te atentar todo dia para você estar aqui na terça-feira. Já era, Juliana. Então, até parece, o prazer foi mesmo. E Vê, obrigada por inspirar todas nós, e ser tão maravilhosa assim, nos dar conselhos, ensinar a gente a mexer nas ferramentas. Obrigada, Vê, você é maravilhosa. Pode contar comigo, parceria, viu? Tenho experiência sindical. Você é daqui, de Brasília? Sou de Brasília. Legal. Qual sindicato você trabalhou, Juliana? Que mal lhe pergunte. Qual sindicato você trabalhou? Eu trabalhava no NACOM Sindical, que é servidores do Tesouro e da CGU. Todos os clientes são carreiras do serviço público. O foco. Eu trabalhei para 2 serviços públicos, o Sindifisco, que é dos auditores fiscais, e conhece o Sindifisco demais. Do Ministério Público. Do Ministério Público, né? O Sindifisco eu conheço muito, a gente trabalha muito em conjunto, mas não depois a gente troca umas figurinhas, viu? Façam parcerias aí, eu quero todo mundo rico. Rica. E mais o rico do Thiago Roque, entendeu? As ricas e o rico. Thiago, eu tô esperando você ir pro curso, viu? Eu tô contando centavos, hein? Eu acho que eu vou fazer, sim. Não, pede pro pessoal lá do gabinete da vereadora. Não tem meu curso. O pessoal do gabinete da vereadora sou eu. Tu sozinho, é? O pessoal do gabinete da vereadora. Equipe 14, eu. Entendeu? Tá bom. Quem cuida do dinheiro é a equipe 14, eu. Não tem nem carro para vereador lá naquele negócio. Mas eu tô vendo aí a questão de datas, tudo que eu tô fazendo alguns outros cursos, mas eu acho que eu vou fazer sim. Pois é, vale a pena. Já passei pro pessoal lá. Tá, joia. Um beijo, gente. Boa noite. Muito obrigada por hoje. Valeu, gente. Vamos tirar uma foto, Zê. Vamos tirar uma foto. Foto. Eu vou printar aqui, tá bom? Cabelo todo molhado. Vândia, você printa e eu vou tirar uma foto aqui do celular, assim. Tá bom, vou printar então.
1, 2, 3 e... Pronto, lindas. Beijo. Tentar. Valeu, gente. Tchau. Beijo, tchau. Tchau, tchau.